Então, eu vou falar sobre uma série de questionamentos, né, que às vezes não chega a lugar nenhum, como, por exemplo, a questão lá do dom de línguas. É línguas estranhas ou é língua estrangeira? Eu queria saber qual língua estranha, qual língua estrangeira que edifica o espírito de alguém. Eu queria saber qual tipo de língua que você vai falar impronunciável, né? Porque aquele que ora em línguas não sabe o que está dizendo porque ora no espírito e precisa se orar para se interpretar esse tipo de linguagem. E ela ainda edifica o espírito da pessoa. E se fosse língua estrangeira, não seria chamado de dom. Tá? Então você percebe que tem gente que pega uma narrativa daquela questão em que as pessoas de outras nações conseguiram compreender o que estava sendo dito, como se aquela língua que estava sendo dito fosse uma língua estrangeira, que todos pudessem entender, quando na verdade Deus deu um entendimento a todos acerca do que estava acontecendo ali. Tá? Então, é dom, edifica o espírito e não é uma língua humana, né? Não é uma língua que a gente consiga entender. Tanto é que existe o outro dom para a interpretação e quando se interpreta se torna igual ao dom de profecia. É lógico que todos esses argumentos significam que não é um dom, não é uma língua estrangeira, tá? Outras questões. Muita gente gosta de acusar a Deus pelas coisas ruins, mas nunca acusam a Deus das coisas boas, né? Acusam Deus de guerras, de injustiças, mas nunca acusam a Deus de te dar filhos, te dar mãe, pai, amigos, das coisas boas que a vida tem. Porque se o ser humano pudesse escolher entre estar vivo ou morto, eu creio que a maioria das pessoas escolheria viver, mesmo que ainda nesse mundo tenebroso em que nós vivemos, que é o homem que transforma isso em tenebroso, tá? E as pessoas querem colocar responsabilidade em Deus. E aí eu sempre faço a pergunta: vocês conseguem ver em Jesus Cristo alguma maldade? Quando Jesus Cristo veio como homem aqui, vocês conseguem ver alguma maldade em Jesus Cristo? E a pessoa diz: não consigo, não consigo ver uma maldade. E como é que conseguem ver não conseguem ver maldade em Jesus, mas conseguem ver em Deus, se Jesus é a expressão corpórea, a expressão exata de Deus? A Bíblia diz que Deus é luz e não existe nele treva nenhuma. Tá? Então, como ele é justo juiz, como ele vai ter um comportamento indigno? Será que não somos nós que não estamos com clareza compreendendo as atitudes de Deus? Porque ele é aquele que detém a vida eterna, ele é aquele que pode fazer o que o ser humano não pode, né? Ele pode trazer a vida, ele pode dar uma nova vida melhor do que essa, né? Às vezes a pessoa, um outro dia eu fui questionado sobre Deus, Deus mandou matar aquelas crianças, aqueles povos, todos ali. Se eu sou Deus, eu consigo tirar a alma daquela criança, daquelas pessoas, antes dela ser morta. Eu consigo fazê-la não sentir dor. Eu sendo Deus, eu consigo entender que se aquela criança fosse criada no meio daquele outro povo que, que já odiava o povo que estava sendo destruído, seria muita injustiça viver naquela nação. Seria anos de sofrimento, porque Deus consegue ver o futuro. Você imagina, Israel invade um povo, e aquele povo Deus manda matar todo mundo ali. E aí eles não matam. Aquele povo que está ali vai viver o quê? Escravo, vai viver sofrendo. Ele não vai viver bem com o povo de Israel. Então Deus mandou eliminar porque ele sabe que ele tem ele dá a vida, ele pode tirar. Ele é o dono de tudo. Então, na perspectiva de Deus, e às vezes a gente tem que atentar ao seguinte: se isso tudo aqui fosse uma matriz do nosso pensamento, a gente ficaria com o cara de trouxa. Porque em todo momento a gente está sendo apelado a gente viver pela fé e não por vista. E viver pela fé é acreditar que Deus é amor e que Ele sabe o que está fazendo, mesmo que a gente não entenda. Como Paulo disse, a nossa esperança se apega apenas nessa vida, somos os mais miseráveis que existe. Se a nossa esperança. Porque se você olhar para o céu, se você olhar para as estrelas, para o sistema solar, para as outras galáxias, você vai ver bilhões de anos à frente, né? Bilhões de anos
de existência. Você imagina se alguma injustiça nossa, a gente se lembraria daqui a 1 bilhão de anos ou faria algum sentido para nós. Mesmo coisas que você tenha sofrido, não faria sentido nenhum. O tempo ia apagar tudo. Ainda que você lembrasse da dor, aquela dor não teria força contra o tempo. O tempo é capaz de apagar tudo. Mesmo as maiores angústias. E Deus ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, ele está além. Entende? Então, aquilo que Deus quer nos mostrar e nos qualificar quando a gente receber um corpo incorruptível, uma coroa para reinar, uma vida eterna, um lugar onde habita a justiça de Deus, não tem nada que possa ser comparado àquilo. Porque se você pensar em injustiça, os próprios evangélicos, os próprios cristãos da época de Paulo foram cerrados ao meio, jogados na cova dos leões. Tanto era a angústia da época que Paulo desejava que ninguém se casasse, mas ele não podia obrigar, por conta da presente tribulação. Ter uma família naquela época era sofrimento. E hoje em dia a gente pode ter uma família. Outra questão, em Romanos 9,5 está bem nítido que pela linhagem dos patriarcas vem Jesus, o qual é Deus sobre todos. Sabe, está escrito expressamente que Jesus é Deus, Filho, lógico. O mesmo cara que escreve isso é Paulo, ele escreve também que Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Jesus, mas quando diz todas as coisas, isso exclui o Pai. O próprio Jesus disse: ao que vencer, se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono de meu Pai. Então, existem tantas declarações, e hoje em dia a gente ainda tem discussões que tem gente que acha que Jesus é o Deus Pai, ou tem gente que já acha que Jesus não é Deus, nem Deus Filho. Há pessoas que acreditam que Jesus é apenas um homem. Sabe? É umas discussões sem pé nem cabeça. Agora, às vezes eu fico pensando assim, tem igrejas que falam assim, a gente guarda o sábado, a gente não faz transfusão de sangue. Cada igreja, assim, vamos pela maioria, porque há uma só fé e um só Espírito. Se há um só Espírito que nos guia em toda a verdade, que é esse que nos ilumina, então como que a gente tem tanta divergência? Aí você pega 99% da igreja não guarda o sábado. Como que 1% só que acha que tem que guardar o sábado, se o Espírito Santo é o mesmo? Será que a maioria estaria errada? Será que, se Deus não revelou ao meu coração que eu não devo guardar o sábado, se eu não tenho essa certeza de fé, será que eu vou ser julgado por isso? Eu não posso ser julgado por uma coisa que eu não aceitei no meu coração, porque se eu aceitasse, viria do Espírito. Se não veio do Espírito, eu não aceito. Tá? Então há muitos questionamentos e a gente vai tentando ajudar isso, né? Nessas coisas, porque às vezes é bom que você vai desenvolvendo o seu intelecto, né? Conversando, você vai aprendendo novas coisas. Na verdade, os escolhidos vão sendo aperfeiçoados nesses debates. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Você vai ganhando técnicas, né?